Então nós teremos nessa manhã um estudo para irmos subindo a palavra. Nós vamos subindo até no final para uma glória ser manifestada aqui. Quem concorda comigo, diga amém. Então vamos lá, primeiro congresso de paternidade, não somos mais órfãos, vamos aplaudir isso, que é de Deus, amém? E mais uma vez, obrigado pela sua presença, tá bom? Vamos lá, por favor. Vamos avançar. Então tá, então vamos lá, você que gosta de anotar, é importante. Vamos lá, vamos ter um entendimento desde o início de tudo, para a gente poder chegar lá na paternidade, onde ela foi perdida e onde ela foi restaurada. Glória a Deus. Então é um ensino, nós viemos para cá hoje para aprender. Talvez você já saiba, só que você vai aprender num nível de detalhe maior, tá ok? Vamos lá, o versículo chave, são vários versículos, mas qual é o chave? Esse aí, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, do pecado veio a morte. Aí nós vamos entender isso, e o pastor vai me ajudar aqui agora. Nós vamos descrever daqui até aqui embaixo assim, ó. Vão ser aqui 7 pontos aqui e 2 pontos aqui em cima. Falou, pastorzão? Então vamos lá. Vou ler a Bíblia em Gênesis, tá? Vamos ler aqui em Gênesis. Diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Isso é importante. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus criou o homem à sua imagem, nós sabemos disso, imagem e semelhança, tá certo? Então, ponto lá em cima, põe uma letrinha A e põe para mim, imagem e semelhança, Deus nos criou, amém? Então isso está em Gênesis 1, 27, que fica registrado lá. E aí nós vamos no capítulo 2 de Gênesis e lemos assim no versículo 7. Então formou Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nessa letrinha B nós colocamos fôlego de vida, tá certo? Pronto, então vamos guardando essas informações para a gente ir subindo no entendimento, amém? Vamos lá. Agora, pastor, isso aí você pode botar não vai mais fazer assim, mano. Pode fazer um pontinho assim. Isso. Aí vamos lá. Gênesis no capítulo 2, versículo de número 15. Vamos aprender aí. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Tá certo? Então, nesses 2 versículos que nós lemos anteriormente, nós sabemos que foi a criação do mundo, onde Deus criou o homem. Amém? E aqui ele está dizendo, tomou, pois, o Senhor, Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, morrereis, certamente morrerás. Então, quando a gente lê o versículo chave, está se referindo a esta morte. Então, número 1 aí, o homem tinha o livre-arbítrio. Livre-arbítrio.
significa que ele não era obrigado a amar a Deus. Ele não era um robô programado. Ele tinha o livre-arbítrio de obedecê-lo, de amá-lo, de obedecer por amor e não obedecer por uma lei. Ele tinha o livre-arbítrio de escolher. Tá bom? Beleza. Aí agora eu vou ler o capítulo 3. O capítulo 3 de Gênesis. Depois nós vamos dar continuidade. Mas vamos lá no capítulo 3, olha só. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, número 2, o que veio ali no número 2? O engano de Satanás. Então o homem tinha livre-arbítrio, e logo na sequência veio a serpente com o engano. Isso permanece até hoje. Até hoje, se nós deixarmos, a serpente fala em nossas almas, e nós acabamos ouvindo a voz da carne, a voz da serpente. Sempre virá o engano, e a gente sempre vai ter que aprender a discernir essa voz do engano. Mas eu não vou parar aí. O importante é a gente saber isso. Ponto número 2, houve um engano ali, porque a mulher, ela já era a imagem e semelhança, o homem já era a imagem e semelhança. Então a serpente veio para enganar, ok? Então número 2, o engano. Aí vem versículo de número 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então ali houve, no terceiro ponto, a morte espiritual, ok? A morte espiritual do homem. Você vai entender isso durante a ministração. Mas houve a morte espiritual, ou seja, Deus disse para não comer, porque senão ele morreria. E eles comeram, então eles morreram. E essa morte é uma morte espiritual, tá certo? Vamos continuar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem com sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então você percebe aqui que na viração do dia, o Senhor veio para estar com eles, e eles se esconderam, e estavam nus, porque tinha entrado a maldade. Então aqui se dá origem à queda do homem. Aqui se dá origem à queda, e essa queda é a perca, número 4, a perca do relacionamento com o pai. O filho tinha um relacionamento íntimo com o pai, e aqui diz que na viração do dia ele estava lá para conversar, estava lá para mostrar o Éden, para explicar sobre a criação, para ensinar todas as coisas para o filho. E naquele momento, pela desobediência, o que aconteceu? Veio a morte espiritual e, consequentemente, a perca do relacionamento com o pai. Tá certo? Vamos lá. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus:
quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comer? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Deus falando para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara para não comer, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterá o sustento durante os dias da tua vida. Olha o que acontece aqui, ele perde a sustentabilidade espiritual, a sustentabilidade de Deus, onde tudo estava pronto, onde ele governava, onde o que ele dizia era lei. Então ele perde isso, ele perde a sustentabilidade espiritual que havia no Éden, onde tudo foi feito para ele usufruir. Então ele perde esse sustento, que é o sustento que está conectado ao governo de Deus na vida do homem. Então, como nós estamos em Deus, como nós estamos em Cristo, nós podemos ter essa sustentabilidade. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante. O fato é que ele perdeu o sustento, a sustentabilidade espiritual que o homem poderia ter, que o homem tinha naquele jardim. Tudo pronto, sem esforço. Isso era o reino de Deus para ele usufruir. Tá certo? Aí disse assim: no versículo 19, no suor do teu rosto comerás do pão, até que se torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus a vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e que fora tomado. Então o que ele perde aqui? Ele perde a visão do reino. Ele perde a visão do reino de Deus, a visão do Éden. Ele é expulso. Então ele não vê mais o reino de Deus, não vê mais da forma que era antes. Ele perdeu tudo, tá certo? Porque ele desobedeceu, porque foi o pecado, a desobediência. E isso significa a ira de Deus, que nós veremos mais para frente. Deus se irou porque ele comeu do fruto que não poderia comer. Aí você vai começando a entender. Então isso é uma ofensa? Sim. Isso é uma desobediência? Sim. Isso é o pecado? Sim. E por isso que ele perdeu todas essas coisas. Porque do pecado, conforme nós vimos no versículo chave, tá certo? Do pecado veio a morte. E expulso o homem
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Adão, neste ponto aqui, ele perde o quê? Ele perde o domínio, ele perde o governo que ele tinha. Tá certo? Eu não vou me estender nisso aqui, mas essa é a base para a gente dar início no entendimento. Aí agora, eu peço para voltar ao versículo chave novamente, que estava lá, tá certo? Olha lá, agora você consegue entender com mais clareza, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Agora presta atenção nisso, olha só, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por causa do pecado de um, todos nós pecamos, e do pecado veio a morte. Então isso está começando a me soar de um jeito estranho, esta informação que está na palavra de Deus, tá certo? Por quê? Por causa do pecado dele, eu também pequei. Está entendendo? Obrigado, pastor Vanderlan. E aí você entende tudo isso aqui. Ele tinha o livre-arbítrio, ele ouviu a voz da serpente, a voz carnal, a morte espiritual, perde o relacionamento com Abba, tá certo? Perde a sustentabilidade de Deus, o homem perde a visão do reino, a visão eterna, o homem perde o governo que foi estabelecido para ele. Então, para a gente chegar lá na paternidade, nós vamos entender isso aqui, porque quando Adão foi criado, ele foi criado como filho também. Então existia um relacionamento paterno, é óbvio que existia um relacionamento paterno entre Deus e Adão, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar por favor aí, senhor Suede. Ok? Agora entendemos aqui, vem comigo. Temos uma jornada aí pela frente. O Fábio está aí com aquele negocinho, não, né? Se você dá uma olhada ali, olha só. Então, quando o homem foi criado e soprou o fôlego de vida, tá certo? O fôlego de vida está relacionado a quê? Está relacionado à minha vida espiritual, ao meu espírito. Ao meu espírito, tá certo? Então, presta atenção que isso é a tricotomia, que são 3 dimensões que nós temos: o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, fiz questão de a gente pôr essa imagem aqui no ponto, para você entender o espírito. Esse espírito representa o fôlego de vida que nós recebemos, que Adão recebeu. O Espírito de Deus fluía em Adão, tá certo? E daí vem a conexão espiritual, amém? Por quê? Porque ele estava unido ao Espírito do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, eu preciso entender o seguinte, que Deus quer nossa parte mais interior. Então quer começar da onde? Quer começar do meu espírito, e aí vai energizando para minha alma, tá certo? Até chegar no meu corpo. Então vem de dentro para fora, mas a ordem é o espírito, a alma e o corpo. Então o sopro de vida é o espírito, é o DNA de Deus. E quando isso foi soprado, a palavra de Deus diz que se tornou alma vivente, uma alma viva, uma alma cheia do Espírito de Deus.
E aí o corpo flui dentro disso. Ele sente a presença de Deus. Todos os seus sentidos estão conectados à presença de Deus. Amém? Aí eu quero dizer uma coisa para você. Onde queima a paternidade? A paternidade queima no meu espírito. Diga, a paternidade de Deus queima no meu espírito. Isso está relacionado à eternidade, que queima dentro de mim. Então, a minha alma, óbvio que sentirá uma falta muito grande, se esse meu espírito cair. Tá certo? Por quê? Porque quando Deus fala que Ele conhecerá o mal, Ele vai conhecer o mal aonde? Na alma, na mente, na vontade e na emoção. Tá certo? Ele vai conhecer o mal ali. Então, até ele não conhecer o mal, a mente, a vontade e as emoções dele, tudo era naquilo que Deus ensinava para ele, na viração do dia. Ele tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai. Então, o que subsistia no Éden? Só o que o Pai falava. Só o que o Pai falava é o que o guiava. Glória a Deus por isso. Quantos entendem isso? Dão glória a Deus bem forte. Amém? Então eu preciso entender que a paternidade queima lá no meu espírito. Ok? Aí existem vários estudos. Concordo muito com mente, vontade e emoção na alma. Mas alguns estudiosos falam que o espírito está a consciência, a intuição e a comunhão. Eu até escuto isso e concordo parcialmente com isso. Mas eu creio que o espírito é muito mais do que isso. É indimensionável, glória a Deus. E o corpo, cabeça, tronco e membros, nós sabemos. Então, guarda bem isso daqui a respeito da alma. Você vê que a minha alma, ela tem um racional, ela tem um sentido lógico, que está na minha mente. Ela tem uma vontade, ela tem emoções. Agora, da onde vem toda a minha lógica, toda a minha razão? Deveria vir do Espírito. Da onde vem a minha vontade? Deveria vir do Espírito. Da onde vem as minhas emoções? Conectadas com o Espírito. Então uma pessoa que tem a alma curada, tá certo? Onde o Espírito flui, ela é curada das suas emoções. Por quê? Porque o que age nela é o Espírito de Deus. Amém? Tá certo. Então a gente aprendeu o que agora? Nós aprendemos que a paternidade de Deus, quando Adão foi criado, o fôlego de vida é o DNA espiritual, onde queima a paternidade no meu íntimo, lá dentro do meu íntimo, onde Deus enxerga. É lá que queima a paternidade. Amém? Todos estão conseguindo enxergar isso aqui? Então vamos continuar, por favor. Temos coisas pela frente. Consegue enxergar esse quadro? Nós estamos aprendendo primeiro para poder chegar e despejar a unção do Senhor mais na frente. Né, pastor Andrelina? Amém? Né, Alex? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos aprender aqui. Aí vamos lá. Aí, ó. Então agora tem duas vertentes. Presta atenção lá, ó. Ó. Homem antes da queda. Olha ali, ó. O espírito, quem está vendo aqui, ó. Ó. O espírito. Ó, tô parecendo até aquele negócio do tempo, né? Como é que, né? Da meteorologia. Da meteorologia, botando a mão, né? Assim, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o espírito? Tá vendo aquelas duas setinhas lá? Isso ali é uma conexão com o alto, tá certo? Tudo vem do meu espírito, que está conectado com o alto. Beleza? E o alto transmite para a minha alma. Essa é a origem. Então quando vocês falam assim, quando eu prego aqui, falo muito sobre a origem, eu estou falando sobre isso aqui, a origem minha. Eu estou falando do meu interior. Está entendendo, irmã Vilma? Do meu interior. Tá certo, Emerson?
Então, ó, o alto se conecta, eu me conecto como? Com o meu espírito. E o meu espírito transfere para quem? Para minha alma, mente, vontade e emoção. Que transfere para onde? Para o meu corpo. Então é correto eu dizer, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito dentro de um corpo. Essa é a origem. Então quem vive uma vida no espírito, ele reina. Vou repetir isso. Quem vive uma vida no Espírito, ele reina. Glória a Deus. Então, para a gente entender a paternidade, nós vamos ter que dar uns passos aprendendo um pouco de vida no Espírito. Tá certo? Nós vamos aprendendo, mas vamos aprendendo no detalhe. Ok? Aí veio a queda. Nós falamos sobre a queda. Olha lá, aquela conexão com o alto, onde ele foi expulso, acabou. Então a minha alma está ali agora conectada. Aí, por favor, amigo Suede, vai passando para mim. Ó, o meu espírito vivo, certo? Vai passando para mim. O meu espírito morto. Ou seja, o meu espírito aqui está apagado. Porque caiu. E quando caiu, o céu saiu do homem. Quantos entendem isso? Na queda, o céu saiu do homem. Que é a conexão com o alto, ok? Da onde vem a paternidade, lembra disso que eu falei? Aí vamos lá, por favor. Ah lá, homem espiritual, e agora? Homem carnal, tá certo? E mais o que? Ó, então, daqui, eu migrei daqui para cá, ou seja, antes da queda, após a queda. Então o homem passa a ser carnal. Por quê? Porque não tem o governo de Deus na vida dele. Porque teve uma morte espiritual, perda de relacionamento. Tá certo? O homem não vê mais o reino de Deus. Tá certo? Não tem mais o governo de Deus. Então, se não tem o governo de Deus, quem é que surge no lugar do Espírito para governar o homem? Quem é que surge? A carne. A carne surge e se conecta à alma e começa a nutri-la. A nutrir a alma que antes era nutrida pelo Espírito, que está conectado com o alto. Quantos entendem isso aí? Dá uma glória a Deus. Vocês estão junto comigo? Amém? Então vamos lá. Aí, lá no dilúvio aconteceu um desastre. Olha só o que aconteceu. Só um exemplo de como Deus se irou e se irava e se ira com a carne. Chegou lá em Gênesis 6:3, Deus para e disse assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E aí veio o dilúvio para tentar acabar com a carne, afogar a carne. Mas a gente sabe que não foi desse jeito que a carne foi vencida. Mas Deus falou, o homem é carnal, e aí mandou o dilúvio, da forma que estava. Entende isso? Então nós estamos passando aqui um pouco de vida no espírito. E você sabe que o meu espírito, a conexão da paternidade vem pelo meu espírito. Ok? Aí você pode passar, por favor. Então, voltei no versículo chave. Ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, resumo dessa queda, por favor. Morte espiritual. Início da orfandade. Está vendo? Está vendo aonde iniciou a orfandade? Ok? Então vocês, óbvio que a gente sempre fala isso. Agora eu estou só trazendo a construção daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega. Mais o que? A ausência do governo de Deus. E mais o que? Vida terrena, vazia, natural, carnal. Ok? Então passa, por favor. Aí vem a frase. Olha essa frase. Essa frase ela não é bíblica, é uma frase nossa. Então como é que é? Ó,
Portanto, eu não merecia e fui incluso no pecado do primeiro Adão, me tornando órfão do meu Pai Celeste. Quantos já tinham visto desta forma? Então, eu estou esclarecendo. Por quê? Porque se eu for resolvido em minha vida espiritual, eu estarei resolvido em tudo na minha vida. Se eu me resolver espiritualmente, todo o resto será resolvido. Então, para isso eu preciso entender a origem das coisas. Porque você foi criado para o Pai Celeste. Tem algo para você. O homem não foi feito para viver uma vida carnal. O homem foi feito para viver uma vida espiritual. Agora, por causa de nós entramos no pecado. E aí veio tudo que o pecado poderia trazer, veio a morte, aí vem tudo. Vem todas essas doenças que existem na alma, todas as doenças que existem no corpo. A terra produziu arbolhos, espinhos. A nossa terra do corpo produziu doenças que podem ser faladas que são esses espinhos, fazendo uma analogia da terra. Então tudo isso aconteceu. Agora, nós não merecíamos. Então, isso, se nós não merecemos, você vai ali, houve um assalto, levaram tudo. Aí o rapaz, um outro que não tinha nada a ver, passou numa hora e prenderam aquele outro rapaz que não tinha nada a ver com aquilo. O que isso soa para você? Fala alto, igreja, vamos lá. Injustiça. Não soa como uma injustiça? Eu tive a chance de dizer não para aquela praga daquela serpente? Tive a chance? Não tive. Eu não tive a chance de dizer para ela assim, não, papai falou para eu não comer, eu não vou comer. Então o primeiro homem comeu e eu fui lá e entrei na surra também. Apanhei porque o outro comeu. Como estão entendendo? Tá certo? Por isso que eu estou falando que isso vai ser uma construção para a moça lá da editora transcrever para nós, porque aí fica escrito. Amém, Emerson? Então aí vai lá, isso soa como uma, por favor, Suede, injustiça. Ok? Agora vamos lá. Já que a gente entendeu isso, agora nós vamos para a justiça. Fica tranquilo aí, não vai dormir não. Tá bom? Aí eu vou pegar aqui rapidinho, vou sentar de novo, tranquilo. Você está tranquilo? Eu estou tranquilo. Tranquilo, né, dona Vilma? Então Romanos 5, 12 diz, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, senão sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? Sobre muitos, não um só pecado. Todos os meus pecados, abundou-se a graça. Tá certo? Aí, versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre muitas ofensas para a justificação.
para a justificação. Então vamos começar a trazer esses nomes para nós, cristãos. Eu preciso entender isso. Antes de eu ficar entrando na fila lá, no balcão de Deus, batendo para a casa própria, para o carro novo e tudo mais e tal, vamos primeiro ter um entendimento de quem nós somos, para você entender que você já tem tudo, tá certo? Então vamos entender agora essa palavra, ó, justificação entrou aqui, tá? Ela entrou aqui, aí vem no versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Regina, reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só, por meio de, a saber, Jesus Cristo. Está vendo a justiça? Eu perdi por causa de um, estou sendo restaurado por causa do outro. Está certo? Eu fiz alguma coisa aqui? Eu estou fazendo alguma coisa? Hã? Você está fazendo alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa? Está fazendo nada. Quem está fazendo é Jesus. Agora vamos ver. Olha isso aqui, ó. Põe lá para mim no slide de novo. Aquele bichinho não pega não, né? Vamos lá. Opa! Aí o versículo 18 de Romanos 5, ó. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Ó, assim também um só ato de justiça, uma só ofensa me levou à condenação, me levou à morte, me levou às trevas. Agora, um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Só estou lendo a palavra, mais nada. Na ordem certa, para você entender. Aí vem, no versículo 19, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Romanos 5, 18, 19. Então, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Tá bom? Aí vamos passando agora, vamos entender. Agora a justificação, vamos lá. Versículo 20 de Romanos, no capítulo 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. Olha a troca. O que reinava por meio do pecado? A morte. O que reina por meio daquela justiça? A vida eterna. Reina. Significa governa. Está me entendendo? Amém? Então, não é mais o pecado que reina. Pecado reinou a morte. Aí a morte reinava pelo pecado. Agora a vida eterna reina por causa da justiça. Ó, está entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Justiça. Eu ainda estou injustificado. Agora, Romanos 6, 5, 8. Ó, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, quantos morreram aqui? Pois quem morreu
foi justificado do pecado. Olha o banho de justiça que eu estou recebendo. Esse banho de justiça é o sangue de Jesus. É o sangue dele em mim. Então o que é essa justiça? É ser banhado pelo sangue do Senhor. Isso me traz paz, me traz cura. Eu preciso entender toda essa virada para eu entender a paternidade. Porque isso aqui no fundo está tratando isso que nós vamos aprendendo. Então, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 5, 8. Tá certo? Então, fomos unidos na semelhança da sua morte. Fomos unidos. Eu não sofri o que Ele sofreu, mas quando eu o recebo, eu sou unido na semelhança da morte dEle. Por quê? Porque foi o ato substitutivo. Ele morreu no meu lugar. Eu entrei nessa morte. Tá bem? Então, se eu morri, então eu fui justificado. Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos 3, 24, 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Uau! Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Tem alguma glória para nós? Nenhuma. É excluído, baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo, fé em Jesus. Então por isso a glória não é para mim, a glória é para Ele. Eu não tenho glória nisso. Na verdade eu sou a glória dele. Como estão entendendo isso? Amém? É como se somos coroas que Ele coloca na cabeça. Por quê? Porque é o fruto da cruz. É o fruto, é o resultado da cruz. Isso é a justiça. Vai entendendo então que está acontecendo o quê? A justiça, onde a lei de Moisés fracassou. Eu não vou entrar em lei aqui. Não vou entrar na explicação da lei. Tá bom? Não vou trazer isso. Mas você precisa entender que foi por causa do ato de justiça, e não por causa da lei mosaica, ok? Então vamos lá, justificado, diga, eu sou justificado, amém, eita, bom demais, vamos lá, vamos no ensino, vamos embora, por favor, vai passando para mim, Atos 13, 39, por meio dele, todo aquele que crê é justificado, de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, ou por outra forma qualquer. 1 Coríntios 6, 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo, e no Espírito do nosso Deus. Justificado, fui lavado, fui santificado. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aí tudo é justificação. Então para entender a paternidade eu preciso entender a justiça. Então qual é o certo da escolinha bíblica? Ensinar isso primeiro. E não voltar no Antigo Testamento para ensinar a lei de Moisés, ou isso ou aquilo. Eu preciso entender isso, sim, houve tudo isso. Mas o que é correto eu entender primeiro? A justiça. Isso é correto. Dentro do meu entendimento, dentro do meu conhecimento. Por quê? Porque há um renovar da minha mente por meio disso.
Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tito 3,5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Não foi você. Nada. Você não fez nada. Se você tentar fazer alguma coisa, a cruz foi em vão. É só crer em Jesus. Se eu faço alguma coisa, se eu tento fazer alguma coisa para garantir a minha salvação, nesse sentido, ou para tê-la, é como se eu dissesse assim: a cruz não foi em vão não, Jesus, deixa eu sofrer um pouquinho aqui também para completar a justificação. Não, a obra foi completa. Diga, a obra foi completa. Tem um ouro aqui para falar para vocês. Vou falar o ouro agora, não ia falar esse ouro agora não, mas vou entregar esse ouro aqui para vocês. Como estão aí? Ó, todo mundo pensa assim, quando Jesus gritou tetelestai, está consumado, acabou tudo. Ali o negócio aconteceu. Eu quero dizer que não. Ali fazia parte do processo de justificação. Aonde que terminou? Quando a palavra de Deus diz assim: de fato, ele se assentou à destra de Deus. É lá que se completou. Por quê? Porque ali ele assentou no lugar de descanso para ver a sua grande obra completa. Então não foi no tetelestai, mas foi na ressurreição, quando se assentou ao trono. Amém? Aí voltando para cá, isso tudo foi ele que fez, não eu. Então isso é justiça. A justiça. Então eu preciso beber dela. Eu preciso beber da justiça o tempo todo. Então o cristão, ele tem que saber o quê? Beber da justiça, beber da morte, beber da ressurreição, beber da glorificação de Jesus. Isso é a justiça sendo aplicada em mim. Então Gálatas, ainda Tito 3,5, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Gálatas 3,11, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo vive pela fé. Então, quando fala o justo vive pela fé, está dizendo assim, a justiça é aplicada, ela cresce em mim pela fé. Eu alcanço justiça para ser justo, pela fé, e eu vivo por ela. Eu vivo por essa fé, dessa justificação que aconteceu em mim, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que eu fui inserida nela. Amém? Então isso é libertador. Esse é o caminho da igreja. Esse é o caminho, esse é o norte da igreja. Na simplicidade. Vamos lá, justificado, aí vai. Ó, agora vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, 20, 22, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Quem estava morto? Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Eu ressuscitei por meio de um só homem. Aí você vai entender que isso é a vivificação, porque versículo 22, pois da mesma forma como como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Vivificação da minha vida espiritual, aqui morte espiritual, tá vendo? Houve um engano, morte espiritual. Está vendo aqui? Isso daqui é essa vivificação. Nós somos vivificados. Agora vamos continuar para entender essa vivificação. Por favor, passa. João 3,3. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. O homem perde a visão do reino. Agora, eu preciso nascer de novo. Esse nascer de novo é uma vivificação, é a minha ressurreição, é o surgimento da minha nova natureza, é o meu DNA divino.
Aí está escrito em João 3, 5, 6, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Os anjos com aquelas espadas, né, reluzentes lá, proibindo a nossa entrada. Aí está dizendo, ó, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, ele é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então presta atenção em detalhes do meu conhecimento. Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Espírito com E minúsculo é o Espírito do homem. Então o homem nasceu do Espírito Santo. Isso é o nascer de novo. Ok? Então eu nasci de novo. E no versículo anterior nós vimos vivificação. Aí continua, por favor. Vamos andando rápido. Efésios 2, 5, 6. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha a palavra, Rosália, como ela é detalhista. Nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parênteses. Pela graça sois salvos, fecha parênteses. Nós fomos justificados, Ele nos vivificou. Então a justificação me traz a vivificação. Isso é a salvação. E tudo isso foi pela graça. Então, pela graça veio a justificação, pela graça veio a salvação, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia não pereça, não padeça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Aí Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Está vendo? E nos assentou também em um lugar de descanso. Está vendo que eu também estou assentado? Olha o que Ele fez, e tudo isso foi pela graça. Então eu preciso entender que toda essa justiça, onde me vivificou, que representa a minha nova natureza, tudo isso foi por amor, porque o Filho foi enviado para o ato de justiça substitutivo de todos os pecados da raça humana, de todos os pecados. Então de um todos pecaram, agora de um todos serão livres, libertos do pecado. São muitas ofensas. Eu não cometi só uma ofensa, eu cometi várias ofensas. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: todas as suas ofensas foram alcançadas pela graça, foram alcançadas por essa justiça. Você está purificado, lavado, regenerado, vivificado, santificado. Amém. Oh meu Deus. E a Ele aí me põe aonde? Nos lugares celestiais. Então continua, por favor. Colossenses 2, 13, 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-as na cruz. Oh meu Deus! Sabe o que está dizendo aqui? Escrito de dívida. Escrito de dívida era um livro usado pelos romanos que tinha um nomezinho lá de cada pessoa para cobrança de impostos. Aí quando ele ia lá, ele colocava a dívida daquela pessoa, a dívida daquela pessoa, a dívida daquela pessoa, tudo que ela devia ali. Aí aqui Paulo faz uma analogia
que existia um escrito de dívida, um livro de dívida nosso, com as nossas transgressões, com os nossos pecados. Aí ele está dizendo, sabe esse livro inteiro, Emerson, com todos os seus pecados? Eu quero te dizer o seguinte, o meu filho cravou tudo lá na cruz com ele. Cravou tudo, por causa do ato de justiça dele. Quando eu recebo, e tendo despojado, exposto todos os poderes e autoridades, principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Triunfou sobre a razão, sobre os romanos, sobre a religiosidade, sobre os fariseus, sobre todo o povo judeu, sobre todo o espírito maligno, sobre toda a potestade, sobre o próprio diabo, sobre todo o lago do inferno, todo tipo de demônio. Ele expôs todos e triunfou e venceu todos na cruz. E tudo por mim, e tudo por você, e tudo pelo aquele homossexual, ou tudo pelo aquele traficante, ou tudo para aquele homem mentiroso, ou tudo pelaquela prostituta. Cravou e disse assim, cancelou. E ainda a palavra de Deus, se fosse mais viva, ele triunfou. No meio de todos os principados e potestades. Amém? Vamos lá, vivificação. Aí vem uma coisa mais forte agora. Uma coisa mais forte que a gente precisa entender. Olha só isso. Romanos 5, de 8 a 11, ó. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aprendemos o que é a ira. Sim ou não? Hein? Da condenação, tá certo? Dessa maldição, mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho. Então o que a morte do filho fez? Que a morte do filho está conectado com essa justiça. Na verdade é a justiça. Essa justiça me reconciliou, me vivificou, me reinseriu, me reconectou na família de Deus, na família real. Então olha para o seu irmão e fala assim, fala reizinho, fala rainha. Deus te reconectou, Deus te reconciliou. Sabe qual é o problema do diabo? O problema do diabo é ver essa reconciliação. E aí sabe qual é o problema dele mais ainda? É essa reconciliação se desenvolver em mim. Como uma roda, como uma bola de unção, de poder, gerando e queimando dentro da minha alma. Essa reconciliação cresce, cresce, cresce. Glória que sobe, glória que desce, glória que sobe, glória que desce, glória que sobe, glória que desce, glória que sobe, glória que desce. Ah, meu Deus, eu vou me tornando algo poderoso nas mãos de Deus, um instrumento, um utensílio poderoso nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o pai sabe dar direção e sabe usar o filho. Ele sabe que o mais velho não está bom. Ele vai botar o mais novo para herdar, para tomar conta da empresa. E o mais velho ele vai botar em outro lugar, ou ele vai fazer o contrário. Ele sabe pegar cada filho e colocar um em cada posição. Por quê? Porque ele é o pai e eu fui reconciliado. Então ele sabe muito bem qual é o meu lugar. Eu não preciso me preocupar, porque papai na reconciliação sabe qual é o meu lugar.
Amém? É com esse entendimento que você recebe cura, irmão. É com esse entendimento que talvez a sua mente, como aquele homem da mão ressequida, né? Jesus esticou. A nossa mente é ressequida como aquela mão daquele homem. E aí o conhecimento real, correto, vai esticando o nosso entendimento. E aí isso vai me curando, vai me libertando. Eu vou sendo mais amoroso, eu vou tendo mais paz, porque a minha mente vai sendo transformada. Lá no interior da minha mente, eu preciso entender essa reconciliação, e essa reconciliação é por meio do meu espírito que queima. Quando eu falei essa palavra reconciliação aqui, o Espírito Santo falou, é isso. Aí está o poder. E ele falou para mim, todos estão sentindo a minha presença nessa igreja agora, de manhã. Todos estão sentindo a minha presença, porque todos estão entendendo o poder que há na minha reconciliação. Porque eu vou começando a entender quem eu sou. Romanos 5, 8, 11, nós lemos. Vamos lá. Opa! Eu vou ler. Gente, eu estou sentindo um negócio aqui, vocês não estão não? O Senhor me deu uma palavra e falou assim, meu filho, sai desse negócio aí de revelação em cima de revelação, essas coisas. E prega a palavra que está escrita, só. Faça só isso e você verá a minha glória. Faça só isso e você verá o meu poder ser manifesto. Faça mais nada. Não fica com esse negócio de querer achar revelação e não sei o que, olha, e não sei o que, e arrancar arrancar isso, arrancar aquilo. Não fique preocupado com esse negócio não. Pegue a palavra e pregue o que está escrito lá. Só faça isso, mais nada. E eu vou te dar o dom de explicar o que está escrito. Porque o problema de muita gente está no não conhecimento das cartas de Paulo. Leu o Antigo Testamento, leu os Evangelhos, mas não entenderam as cartas. E são as cartas que desdobram tudo. Quando ele escreve para Gálatas, quando ele escreve para Romanos, quando ele escreve para os Colossenses, para os Tessalonicenses. Ai meu Deus, quando eu vou lendo aquilo ali, eu vou descobrindo tanta coisa. E vai despertando um fogaréu dentro de mim, um fogaréu. E Deus falou, explique isso para a minha igreja. E verás a manifestação do meu poder. Você está dizendo que não é importante o restante? Óbvio que tudo é importante. Meu Deus, os evangelhos são poderosos demais. Fala sobre Jesus. Agora eu tenho que entender que o Antigo Testamento virou sombra. É apenas uma sombra que agora aponta para o novo. Quantos entendem isso? Não, glória a Deus. Porque quando os olhos da graça se abrem, os olhos da graça, a escama cai, aquela religiosidade toda vai indo embora, aquela religião toda, aquela razão toda, aquela lógica toda vai embora. Quando os olhos da graça se abrem, aí você olha o Antigo Testamento e você começa a ler o Antigo Testamento e vê Jesus em tudo. Antes não via, antes vinha um personagem, Davi, José, sei quem. Agora não, agora a escama caiu, a graça foi entendida. Eu vou lá e vejo que José é um Jesus, Moisés é outro Jesus. Por causa da graça. É importante? É, mas a ótica mudou agora, porque o entendimento mudou. Eu estou mais longe. Fique aí e me ajude. Seja rápido no gatilho. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Meu Deus, tem alguma coisa complicada nisso aqui, igreja? Tem algum mistério aqui, igreja?
Tem alguma revelação poderosa aqui, igreja? Tem uma simplicidade, não tem? Ó, quem crê no Filho tem a vida eterna. Acabou. Dei 10 voltas no quarteirão? Não. Subi 10 vezes um monte de joelho? Não. Fiz 15 campanhas? Não. Fiz 10 cursos para me batizar? Não. Fiz 3 anos de curso para me batizar? Não. O que eu fiz? Filipe correndo com o eunuco. Correndo. Ele falou alguma coisa ali? O que ele falou? Só crê. Precisou explicar mais nada. E o homem parte para a Etiópia salvo. Sem fazer escola dominical. Olha, mas a escola dominical é importante, tá? mas vamos lá. Opa, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ele ainda continua onde? Ele continua ainda aqui, no engano, sendo guiado pela voz da carne, na ira.